Qual é a melhor forma de estudar jurisprudência, Pedro? Essa é uma das principais e mais frequentes dúvidas que são me encaminhadas pelo Instagram e eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tentar trazer alguma luz acerca dessa dúvida, inclusive dicas muito objetivas. Antes, me permita solicitar para que você deixe o seu joinha e se não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Então presta atenção aqui que não existe, o primeiro ponto, a melhor forma de se estudar jurisprudência. Ah, Pedro, que chato. É chato, pode até ser, mas é a realidade. Porque algo que funciona para mim pode não funcionar para você, para funcionar para o seu vizinho, para sua amiga. Então você precisa entender as múltiplas formas de se estudar jurisprudência e a partir daí você aplica aquela que melhor se encaixar com a sua personalidade, com o seu perfil. Eu vou te dizer algo que funciona extremamente para mim, funcionou bastante na minha época que estudava para concurso e mesmo atualmente funciona porque eu continuo fazendo isso para a construção das minhas aulas, para a construção dos meus livros e tudo mais. E aqueles que me acompanham de forma mais assídua sabem que eu sou não um adorador de jurisprudência, mas de fato tenho um domínio e aprofundo muito dentro da esfera criminal porque me preocupo muito com questão de atualização, seja para o meu ofício de defensor público federal ou, claro, também para as minhas aulas. E, naturalmente, saber e ser apto em concurso público hoje exige muita atualização. Agora, o que eu faço atualmente é algo mais do que vocês devem. Eu sempre gosto de reforçar isso, porque acho que é suficiente para os alunos o estudo e o acompanhamento dos precedentes veiculados em informativo de jurisprudência STF e STJ. Agora, eu como professor entendo ser insuficiente me limitar a isso. Então, o que é que eu quero dizer? A minha grande sugestão é que vocês busquem materiais escritos e professores com videoaula, não necessariamente eu, você pode não gostar da minha didática e tá tudo bem, a gente não quer agradar a todos, mas busquem um professor realmente comprometido ou professora e atualizado. Por quê? Porque na minha ótica, um professor de uma ou mais matérias precisa ir além daquilo que está dentro da esfera de estudo dos alunos. Então é por isso que 2, 3 vezes por semana eu acordo um pouco mais cedo e vou ler, estudar, buscar precedentes que saem em diário de justiça eletrônica e têm aparecido em prova, não são vinculados em informativo. Ah, Pedro, quer dizer agora que eu preciso ler diário de justiça? Não, seria perda de tempo, mas o professor, o autor do livro, o autor das aulas que você assiste, sim, essa ao menos é a minha humilde visão. E essa minha busca em diário de justiça eu aplico a mesma ótica e a mesma coisa que eu fazia na minha época de estudante, que é justamente fazer resumo, mas não é simplesmente fazer um resumo. Você tem lá um precedente com 10, 15 linhas, a depender, saindo no informativo, ou no meu caso, no Diário de Justiça, e o que é que a gente faz? A gente estuda, compreende o caso e em poucas linhas, em 3, 4, em 5, a depender da situação, mas com as nossas palavras, você coloca ali o que você entendeu, acompanhado do número do julgado, do colegiado de onde saiu e eventualmente do número de informativo de onde você extraiu. Por quê? Porque você vai fazendo esse banco de dados. Você pode fazer e classificar isso por informativo, por mês, ou, se assim preferir e puder, por tema, por matéria, que talvez fique mais fácil. E aí, você constantemente precisa ficar relendo aquele seu resumo, aqueles julgados mais rápido. Pode ser antes de dormir, pode ser logo quando acordar, pode ser quando a mente estiver muito cansada, mas você ainda quiser reforçar e renovar o estudo ou se sentir produtivo. Por quê? Porque você vai lendo com as suas palavras, é mais palatável e você vai se lembrando. Ah, Pedro, mas e se eu ler alguma coisa e eu não conseguir entender exatamente o que é que o julgado queria? É justamente por isso que você vai colocar o número do informativo, o número do precedente. Ao ler aquele resumo que você não consegue entender, você vai lá na fonte originária, reler aquela matéria mais ampla, se for o caso, refaz o seu resumozinho ou você melhora ou complementa, beleza? Se você ainda assim estiver diante de um caso muito complicado, você cria um exemplo
exemplo, ou mesmo copia em nota de rodapé ou um pouquinho maior o próprio caso concreto. Essa é a ideia. Por quê? Porque dessa maneira, se você pegar aí, talvez com um mês seja pouca coisa, mas é natural uma média aí de estudo para uma aprovação, você imaginar 3, 4 anos. E aí, quando você pega depois de 2 anos essa quantidade rica de material, você vai perceber duas coisas. Nossa, como realmente é muito mais fácil a gente revisar esse conteúdo, e dois, como eu já evoluí, porque de tudo isso, a maior parte das coisas eu me lembro e me lembro aqui. Você vai perceber que até mesmo a sua evolução na resolução de questões vai melhorar, e a partir do momento em que você começar a treinar questões, que precisa ser logo, você vai observar justamente as questões que você acerta, fazendo link justamente em relação a esses resumos. É por isso que até hoje eu utilizo dessa estrutura. Eu faço um resumo com as minhas matérias, eu até coloco nos meus arquivos em vermelho, e aí coloco justamente classificando. Isso me permite atualizar mais facilmente e lembrar, acima de tudo, além de periodicamente, sempre no final do mês, eu faço uma nova leitura de todo esse material criminal que eu tenho. E olhe que eu tenho de material resumido, de julgados resumidos, nada mais, nada menos, nessa sistemática de mais de 7 anos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então essa é apenas uma das minhas dicas, e que, se servir para você, coloque em prática. Cuidado, tem alguns que vão dizer: ah, resumir é desnecessário, é perda de tempo. Eu até nem gosto de resumir grandes livros, mas eu sempre digo, perda de tempo é você investir 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas horas forem e não aprender. Então, o direcionamento, a direção é muito, mas muito mais importante do que a velocidade. Então, cuidado nessa sociedade hiperacelerada para você não se auto-sabotar. Foque no seu aprendizado, foque na sua evolução. Bacana? Tranquilo? Então, comenta aí, traz aí nos comentários se você gosta dessas dicas pontuais de sugestões de estratégias de estudo, porque a depender da sua aprovação, a gente tenta trazer um pouco mais, beleza? Gostaram da dica? Um beijo no coração, não esquece de deixar o joinha e seguir aqui no nosso canal. Até a próxima, tchau pessoal!